Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente faz aí diariamente para vocês. E hoje, falando aí do dia 12 de maio, um dia aí pós o final de semana da reunião do governo chinês e americano, e também da divulgação do relatório do USDA. Fatores esses que foram de alta, tanto na soja quanto no milho, já que a reunião entre China e Estados Unidos acabou trazendo um acordo da extinção de grandes taxas por 90 dias, mantendo assim somente 10%. Essas taxas, para vocês terem uma ideia, elas eram superiores a 100% e agora, pelos próximos 90 dias, irão permanecer em 10% para que as partes possam achar um equilíbrio nessa balança comercial. E outro fator altista foi em relação ao relatório do USDA, que trouxe redução nos estoques de soja e milho, principalmente dos Estados Unidos, provocando assim uma alta no mercado. Então fique com a gente e acompanhe como foi o relatório e o fechamento do mercado nesse dia. Antes de falar um pouquinho sobre o relatório, passando aí sobre as inspeções semanais americanas, o milho veio abaixo da estimativa, que era de 1,4 a 1,75, com 1,22, 24% abaixo da semana passada, quando foi de 1,61. Já no caso da soja, o número ficou dentro da expectativa de 350 a 550 mil, sendo 427 mil toneladas inspecionadas. Volume esse 27% maior do que o registrado na última semana. Ou seja, em relação às inspeções, a notícia veio com teor de alta na soja e de baixa para o milho. Falando do relatório que trouxe redução nos estoques, tanto para soja quanto para milho, tanto na safra 24-25 quanto 25-26, fatores esses aí que deram a diretriz do mercado na parte da tarde, favorecendo as altas. No caso do milho, onde o estoque americano era de 37,22 milhões de toneladas no mês anterior, havia-se uma expectativa para uma redução de 36,6, mas o número veio em 35,95. Redução assim de 3,41% nos estoques e abaixo da expectativa do mercado. E também tivemos a primeira divulgação referente à safra 25-26, que no milho era aguardado um estoque de 51,9, e esse número veio em 45,7 milhões de toneladas. Uma redução que é significante, mas é importante a gente analisar que esse número de 45,7 é quase 10 milhões a mais do que o número de estoque desse ano, que é de 35,95. Por isso que mesmo com essa redução de estoque, que é altista para o mercado não coloca tanta força de alta, porque mesmo assim teremos aumento de estoque de um ano para o outro. E também tivemos os primeiros números aí de estimativas de produção. Foi-se estimado 401,85 milhões de toneladas de produção de milho americano para a safra 25-26. Esse número é quase 24 milhões de toneladas a mais do que o colhido na safra 25. Ou seja, os americanos devem produzir então 24 milhões a mais e ter um aumento de estoque somente de 10 milhões referente à safra 24-25. Já no caso da soja, nós também tivemos redução nos estoques. O estoque americano, que era de 10,2, era estimado em 10,06, mas veio em 9,53 milhões de toneladas, o que representa 6,66% abaixo dos estoques divulgados no último mês. E já para a safra 25-26 na soja, onde era estimado 9,6 milhões de toneladas, o número veio em 8,03. Aqui é um ponto diferente do caso do milho, já que os estoques de soja estão em 9,5 projetados para a safra 24-25 e em 8,03 para a safra 25-26. Ou seja, os estoques de soja continuam caindo dentro dos Estados Unidos. E um outro ponto relevante para o relatório do USDA é o aumento previsto para a safra 25-23 no Brasil, que esse ano está estimado em 169 milhões de toneladas. E a expectativa é que para o ano que vem o Brasil possa colher 175 milhões. É claro, muita água para que isso possa acontecer, mas é uma primeira estimativa. Então, só para deixar claro, os estoques de soja continuam caindo até o ano que vem. Já o do milho teve redução nesse ano, mas existe aumento de estoque de um ano para o outro. Por isso, para o milho, o mercado foi altista, mas não com a mesma força do que a soja. Com isso, Chicago fechou no julho
a 19,5 cents de alta, o que equivale a 1,85. O setembro, por exemplo, fechou na casa de 2%. O novembro, 2,51%. O julho, dessa forma, foi cotado a 1.071,25. Já o milho teve queda aí no primeiro mês de 0,4% no julho, mais altas na casa de 0,8% no setembro e no dezembro. Dessa forma, nós tivemos cotado o julho a 448 e o setembro a 432,75 cents. E parte dessa queda aí na questão do julho está atrelado à diferença positiva perante a cotação do setembro, de 432,75, forçando assim o julho a se aproximar um pouquinho mais do setembro. Mas olha como é importante a gente analisar como o relatório foi bem mais altista para a soja, né, falando em percentual, já que, como falamos, a soja ficou na casa de 1,8 a 2,5, dependendo do vencimento. Já para o milho, na casa de mais ou menos 0,8. E no caso, o nosso milho na B3 continua em queda. Para o mês presente, queda de 0,14%. Já o julho, 0,7%, assim como setembro. Isso porque o andamento da safrinha e a sua previsão de colheita, já para aí finalzinho de maio, junho e julho, entrando até mesmo em agosto, pressionam de forma mais forte os meses de julho e setembro, visto que as condições climáticas devem garantir uma boa segunda safra de milho no Brasil. E como era de se esperar no mercado de prêmios, não foi diferente, queda de 10 cents, com a notícia logo na primeira mão de que um acordo entre Estados Unidos e China estava sendo selado com a redução de taxa para 10% pelos próximos 90 dias, isso já trouxe o mercado na parte da manhã para cima, pressionando a cotação de prêmios para baixo. Se mantendo assim, até mesmo com a alta vista após o relatório do USDA. Um ponto a ponderar nesse momento é que com esse acordo Estados Unidos e China e a boa safra no Brasil, pode dificultar novas altas no prêmio pelos próximos dias. Já no nosso mercado de dólar, alta aí de 0,74%, com o câmbio fechando próximo de 5,6920, trabalhando aí praticamente dentro da sua média de 5,70 com 5,66. O dólar hoje surfou o mesmo mercado do dólar internacional, motivados pelo acordo Estados Unidos e China, trazendo assim uma maior tranquilidade ao mercado, fortalecendo assim o dólar. Falando um pouquinho para vocês da parte de clima, até porque algumas regiões mais ao norte, o norte velho, como se fala aqui no Paraná, ainda precisa de um pouquinho de chuva nessa região. E nós vemos aí que nessa faixa deve chover ainda dentro de maio, mais ou menos uns 30 milímetros. Chuvas essas que ajudam bastante esse final de ciclo nessa região. Já se tratando da região mais central do Brasil, essa praticamente não deve ter chuvas, já que marcam somente na faixa de até 10 milímetros, ajudando assim na antecipação do ciclo das lavouras no centro-oeste e automaticamente trazendo a colheita mais próxima. Já observando a questão do clima nos Estados Unidos, boa quantidade de chuvas em todo o cinturão de soja e milho, garantindo assim um bom início de desenvolvimento das culturas de soja e milho, que nesse momento favorece um cenário de boas produtividades para os americanos. E já que falamos do clima americano, vamos falar do andamento do plantio americano. Foi divulgado também no final da tarde de hoje que o plantio de milho se encontra em 62%, contra 47% no ano passado. Plantio esse que evoluiu quase 22% em uma semana, trazendo assim um número acima até mesmo do que a expectativa aguardava, em torno de 58%. Já no caso da soja, um cenário muito parecido, onde foi divulgado 48% da área plantada para uma estimativa de 46%. E essa área plantada já representa 18% acima da semana passada e 14% acima do ano passado. Ou seja, safra americana andando rápido e tendo uma janela mais concentrada de plantio. Por hoje nós ficamos por aqui com esse mercado em alta em Chicago na soja e milho, que foi ocasionado aí pelo acordo China e Estados Unidos e também pela redução nos estoques do relatório do USDA. Agora vamos entender como essas notícias vão suportar o mercado nos próximos dias ou semanas, visto que são todas elas notícias de alta para o mercado. Dessa forma, fique com a gente e acompanhe as próximas notícias do mercado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.